Bilionários por acaso. A criação do Facebook, Bilionários por acaso, se tornou um sucesso de vendas e originou o filme A Rede Social, The Social Network, 2010, ganhador de 3 Oscars em 2011. O livro é um best-seller do The New York Times e possui uma narrativa cheia de relatos sobre o brasileiro Eduardo Saverin, o americano Mark Zuckerberg e como ambos fundaram o Facebook. O escritor Ben Mesrich teve ajuda por vezes relutantes, de fontes ligadas aos acontecimentos narrados, mas algumas preferiram permanecer anônimas. De vários eventos citados pelo autor, alguns envolvidos, talvez o próprio Mark Saverin, dizem haver controvérsias. Mas, como o próprio Ben Mesrich diz, tentei recriar uma cena a partir das lembranças de dúzias de fontes. A expectativa dos jovens protagonistas em levar adiante aquele site genial e transformar em algo gigante e acessível para todos por meio da internet, não foi em vão. Com certeza isso deu certo. Em junho de 2017, o Facebook comemorou a marca de 2 bilhões de pessoas inscritas na rede. Mas, para chegar a esses números, muita coisa aconteceu e é isso que mostra esse incrível livro. Mostrando Eduardo Saverin, um estudante de economia junto do gênio da informática Zuckerberg como 2 nerds esquisitos na Universidade de Harvard. A história segue para o X da questão: como foi criado o Facebook? Bom, enquanto Eduardo queria se encaixar e entrar em um grupo famoso, Phoenix, da universidade, Mark só gostava de ficar na frente do computador. Ambos não tinham tanta sorte com as garotas. Certa noite, bêbado e com raiva da sua ex-namorada, Mark decidiu invadir o banco de dados de todas as irmandades do campus e fazer um site chamado Facemash com um algoritmo incrível. Por base de eliminação e usando o banco de dados, o site tinha as fotos de todos os alunos de Harvard exibindo sempre 2 fotos. Os usuários poderiam votar nas pessoas mais bonitas. Tudo isso, em apenas uma noite sem o consentimento do uso de imagem de nenhuma dessas pessoas. Ou seja, ele desenvolveu um algoritmo útil, ágil e reutilizável para uma ideia estupidamente desrespeitosa enquanto blogava o que ia fazendo e falando mal da ex-namorada. Queria colocar essas fotos ao lado de fotos de cabeças de gado e pedir para as pessoas votarem em quem é mais bonito. Mark Zuckerberg. O site tornou-se famoso, causou pane nos servidores da universidade pela enorme quantidade de usuários em poucas horas. Isso custou em seguida uma punição e graças à boa argumentação de Mark, não foi expulso de Harvard. Um ponto positivo do livro, assim como é mostrado no filme, é essa habilidade que Mark possui em situações onde é atacado, utilizar bons argumentos em sua própria defesa. Certo dia, sabendo da fama de Mark, os irmãos gêmeos Stiller e Cameron Inclevos junto de seu amigo Divya Narendra, resolvem apresentar uma ideia para Zuckerberg. O Harvard Connection seria um website de exclusividade para alunos de Harvard e sua marca era a criação de perfis para os estudantes que poderiam ser acessados uns pelos outros. Isso te lembra alguma coisa? O trio possuía a ideia e o dinheiro, mas não o programador. Por isso, procuraram Mark que aceitou ajudar no desenvolvimento. O problema é que Mark abandonou o projeto Harvard Connection e não avisou ao trio disso. Apenas ficou enrolando com e-mails dizendo que estava enfrentando problemas na criação, mas na verdade estava desenvolvendo seu projeto pessoal, o Facebook. Permaneço um pouco cético a respeito de site não ter funcionalidade suficiente para conquistar a quantidade necessária de usuários para mantê-lo no ar. Mark Zuckerberg desenvolveu o Facebook em termos de código, passando noites e noites de frente para a tela do computador. Tinha a ajuda de 2 amigos para manter o site no ar e nas finanças. Quem dava suporte como sócio era Eduardo. O problema nunca foi trazer usuários para a rede, que desde o princípio sempre foi atrativa para as mais diversas pessoas. Se tratava de dinheiro para as manutenções, servidores e para o pagamento dos amigos que ajudavam no site. Eduardo então desde o princípio era sócio e dono de 30% do Facebook caso um dia se tornasse uma bem-sucedida empresa. Mark dono de 65% e os outros 10% eram divididos para os outros 2 amigos, 5% para cada um. Usando os fragmentos de e-mails entre os irmãos Inclevos, Divya e Mark para enfatizar os acontecimentos passados, o autor recheia a história com fatos e materiais que ele conseguiu. Mais pra à frente, com o sucesso do Facebook.com apenas entre usuários de diversas universidades consagradas, os irmãos percebem que foram deixados de lado e se sentem enganados por Mark. O que vira motivo para futuramente se tornar uma briga judicial. Você talvez esteja pensando,
Mark praticamente roubou a ideia do Harvard Connection. Tudo depende de ponto de vista. Hoje, praticamente todas as redes sociais possuem os mesmos objetivos que o Facebook ou do Orkut, lembram? A diferença é o design e a funcionalidade de cada um que os tornam únicos. Ouso comparar o Telegram e o WhatsApp, por exemplo. Bom, com originalidades à parte, no livro também conta a influência do cofundador do Napster, Sean Parker, nas decisões de Zuckerberg em relação à parte financeira do Facebook. Mark, Eduardo e sua namorada conheceram Parker em um jantar. Eduardo sempre teve a ideia de colocar anúncios no site para render dinheiro. Mas, Sean, com o objetivo de se exibir para Mark, diz que os anúncios seriam ruins e ainda deu a ideia de tirar o T do nome, deixando apenas Facebook. O irônico é que atualmente o que mais se vê no Facebook é a quantidade enorme de anúncios. As ideias para tornar o Facebook uma empresa sustentada por Eduardo, que vai à procura de anunciantes em Nova York. Enquanto isso, Mark vai para a Califórnia já com estagiários e acaba encontrando Sean Parker. Com seu modo influenciador ativado, Sean conquista Mark com seu jeito revolucionário de pensar. Ele praticamente se infiltra no projeto e começa a mudar as decisões tomadas por Eduardo, que está ausente. A partir daí, Eduardo se sente traído por Mark. Deixar Sean, um cara de fora, dar pitacos e colocar de escanteio seu melhor amigo, enquanto o mesmo empenhado estava buscando por anunciantes, não parecia traição para Mark. Eduardo, irritado, congela as contas bancárias no qual ele tinha acesso e que fornecia capital para o Facebook. Com o passar do tempo, Eduardo combina com Mark que continuaria como sócio majoritário, que precisava viajar para focar em sua carreira. Mas, ele vai ficando cada vez mais sem voz na empresa, que já possuía uma sede toda customizada e agradável. Com Sean Parker como braço direito de Zuckerberg, Eduardo novamente se sentiu traído quando Mark decidiu o tirar da empresa. No mundo da tecnologia e dos negócios, histórias semelhantes a essa sempre ocorrem. Ideias todos nós temos, às vezes a mesma que outra pessoa do outro lado do mundo. Mas, botá-las em prática, aprimorando e desenvolvendo cada parte e literalmente criar algo novo, diferente de tudo que existe, é para poucos. O problema disso é que depois que a criação torna-se incrível e popular, sempre surgem diversas pessoas querendo parte na autoria ou do dinheiro. A diferença é que no caso do Facebook, Eduardo Saverin era sócio investidor de todo o projeto. Ele estava ali desde o início e 30% do Facebook eram dele. Sem o dinheiro investido inicialmente, nada teria funcionado como Mark esperava. Saverin só queria o devido reconhecimento. A briga judicial para Eduardo ser reconhecido como cofundador do Facebook e os processos dos irmãos Winklevoss contra o Mark desenrolam essa história sobre a criação da gigante rede social. Em 2008, Eduardo conseguiu seu reconhecimento com o título de cofundador do Facebook, que hoje é um fenômeno global. Atualmente, a maior rede social tecnológica do mundo vale mais de 200 bilhões de dólares. A empresa também é dona dos aplicativos WhatsApp e Instagram, que Mark comprou por valores na casa de bilhões. Página por página é como se eu estivesse lendo o roteiro do filme, o que mostra que foi uma incrível adaptação cinematográfica no que diz respeito aos fatos narrados. Contada de forma dramática, foram utilizadas várias entrevistas, fontes e páginas de documentos como registros de ações judiciais para a construção da história. Cheia de reviravoltas, o livro é uma boa indicação para as pessoas que vivem conectadas entenderem a história da rede, e um bom influenciador para aqueles que sonham em ter uma startup de sucesso.